Bem-vindos à terceira parte desta quinta sessão. Esta secção termina com uma declaração muito interessante, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Paulo começa a falar de um outro par de opostos, a lei e a graça. E diz que porque estamos sobre a graça e não sobre a lei, o pecado não terá domínio sobre nós. É uma linguagem muito forte, não é? Então, por que é que o pecado terá domínio sobre nós se estivéssemos sobre a lei? Antes de respondermos a esta pergunta, vamos notar o que é que os versículos 15 até 23 falam. Paulo salienta que estar sobre graça não significa que somos livres para pecar. E vamos considerar isso até no final da nossa sessão. Mas, olhando para o capítulo 7, onde Paulo explica a relação da lei e do pecado, uma das grandes questões que ele aborda é o desacordo entre cristãos judeus e cristãos gentios sobre se os cristãos devem ou não continuar a obedecer à lei do Velho Testamento. Versículo 15, do capítulo 7. Ou não sabeis, irmãos, pois estou a falar com aqueles que conhecem a lei, que a lei só é vinculativa para uma pessoa enquanto ela viver. Pois uma mulher casada está vinculada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Mas se o seu marido morrer, ela é libertada à lei do casamento. Consequentemente, ela será chamada adúltera se viver com outro homem enquanto o seu marido for vivo. Mas se o seu marido morrer, ela está livre dessa lei. E se casar com outro homem, não é adúltera. Do mesmo modo, meus irmãos, também vós morrestes perante a lei através do corpo de Cristo, para que possais pertencer ao outro, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que possamos dar fruto para Deus. Dar frutos para Deus só acontece depois de morrermos para a lei, depois de termos sido libertos de qualquer obrigação para com ela. Isso aconteceu porque Jesus cumpriu as nossas obrigações, por nós. Eis porque só podemos ser frutíferos se formos libertos das nossas obrigações. Diz o versículo 5 do capítulo 7. Pois enquanto vivíamos na carne, as nossas paixões pecaminosas despertadas pela lei estavam em ação nos nossos membros para dar fruto para a morte. Mas agora estamos libertados da lei, tendo morrido para aquilo que nos manteve cativos, para que sirvamos à nova maneira do Espírito e não à maneira antiga do código escrito. Vamos fazer uma pequena pausa para verificar duas verdades incríveis. A primeira delas, costumávamos viver na carne. A implicação é que já não o fazemos. E depois costumávamos servir a Deus tentando obedecer ao código escrito. Mas agora servimos de uma nova forma, no Espírito. Paulo continua a ajudar-nos a compreender a relação entre a lei e o pecado. Que diremos então, versículo 7, que a lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, se não fosse a lei, eu não teria conhecido o pecado, pois eu não teria sabido o que é cobiçar se ela não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, agarrando uma oportunidade através do mandamento, produziu em mim todo o tipo de cobiça. Portanto, sem a lei, o pecado estava morto. Outrora, eu estava vivo à parte da lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. O próprio mandamento que prometeu vida provou ser a morte para mim. Pois o pecado, agarrando uma oportunidade, versículo 11, através do mandamento enganou-me e através dele matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Será que o que é bom então me trouxe a morte? De modo nenhum. Foi pecado produzindo em mim a morte através do que é bom, para que o pecado pudesse ser mostrado como pecado e através do mandamento pudesse tornar-se pecaminoso além da medida. Há aqui um paradoxo que nos faz pensar. A lei que Deus deu é santa, justa e boa. E se pudéssemos cumpri-la toda, isso nos levaria à vida. Mas por causa do pecado original de Adão, nenhum de nós conseguiria. E por isso, em vez disso, a lei acabou por nos conduzir à morte e mostrar-nos a nossa necessidade desesperada por Jesus. Mas diz Paulo, não foi a própria lei que trouxe a morte, foi o pecado. E a lei mostra o pecado pelo que ele é. O problema, por isso, não é a lei, mas é a nossa fraqueza. Pois sabemos, versículo 14, que a lei é espiritual. Mas eu sou da carne, vendido sobre o pecado, pois eu não compreendo as minhas próprias ações.
Porque não faço o que eu quero, mas aquilo que eu faço o que odeio. Agora, se faço o que eu não quero, concordo com a lei que ela é boa. Paulo dá-nos agora uma ilustração de alguém que sabe o que é certo e quer fazer o que é certo, mas por alguma razão não consegue fazer. Algumas pessoas pensam que isto está-se a referir a um não cristão, mas não faz muito sentido entender isso como uma ilustração de um cristão que ofereceu as partes do corpo ao pecado e permitiu que o pecado reinasse no seu corpo. No seu coração ele quer obedecer a Deus, mas não parece ser capaz de fazer isso. No versículo 17 ele diz: por isso já não sou eu que o faço, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que nada de bom habita em mim, ou seja, na minha carne. O pecado aqui foi novamente aqui personificado. Estamos a falar do inimigo. Note-se que Paulo não diz que não há nada de bom nele. Há muitas coisas boas que vivem nele, até, por exemplo, o Espírito Santo, como em ti e em mim. Ele diz que nada de bom habita na minha carne. E este conjunto de desejos e de impulsos ímpios, isso é diferente de nós próprios. Versículo 18 diz ele assim: porque eu tenho o desejo de fazer o que é correto, mas não a capacidade de o levar a cabo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero e continuo a fazer. Agora, se eu faço o que eu não quero, já não sei o que eu faço, mas o pecado que habita em mim. Isto é o que acontece quando fazemos uma má escolha e permitimos que o pecado reine no nosso corpo. Acabamos por entrar num ciclo de pecado, confissão e pecado. Sentimos que não conseguimos sair dele. Versículo 21 do capítulo 7. Por isso, acho esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Versículo 22. Porque eu me deleito na lei de Deus, no meu ser interior, mas vejo nos meus membros outra lei, que faz guerra contra a lei da minha mente e me torna cativo à lei do pecado que habita nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Se oferecemos as partes do nosso corpo à injustiça, o que Paulo chama da lei do pecado, esta opera no nosso corpo, na nossa carne. E somos constantemente atraídos de volta ao mesmo pecado. Acabamos por sentir que nunca poderemos sair dela e sentimos-nos miseráveis. Não há ninguém mais miserável do que aquela pessoa que sabe fazer o que é certo e quer fazer o que é certo, mas não o consegue fazer. E todos nós sabemos como é isso. Mas Paulo não está a dizer que esta deve ser uma experiência normal do cristão. Na verdade, este não é o fim da história. Versículo 24. Quem me livrará do corpo da morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Finalmente e felizmente, Paulo esclarece que mesmo que tenhamos oferecido as partes do nosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, isso é resolúvel. Mas note-se que é através de Jesus Cristo, nosso Senhor. É apenas quando nós permanecemos em Cristo que dá o poder em nós, tanto no querer como o efetuar. E por isso encontramos a liberdade de viver à sua maneira. E esta nova vida. Assim eu próprio sirvo a lei de Deus, com a minha mente, mas com a minha carne sigo a lei do pecado. Se lês este versículo fora do contexto, não é? Pode soar como se Paulo estivesse a dizer assim que ele queria fazer o bem, mas simplesmente isso não funciona na prática. E o seu corpo está continuamente a servir a lei do pecado. E ele apenas tem que aguentar isto até que Cristo regresse. No entanto, no contexto que se desdobra dos próximos versículos, é muito evidente que ele não quer dizer isto de forma alguma. Reparem no capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado não desaparece, mas não temos que a deixar reinar em nós. Paulo menciona uma nova lei que ainda é mais poderosa, a lei do Espírito da vida. E esta nova lei nos liberta da lei do pecado. Versículo 13 e versículo 4, capítulo 8. Pois Deus fez o que a lei enfraquecida pela carne não podia fazer, ao enviar o seu próprio Filho à semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo não está a brincar com a palavra condenado. Realmente há uma forte ideia de estar debaixo de pena de morte.
como um homem condenado. Portanto, não há condenação, não há morte por causa do pecado para aqueles que estão em Cristo. E agora descobrimos que o próprio pecado na carne está condenado. Recebeu a sentença da morte. Tal como os nossos membros físicos estão lenta, mas seguramente a decair e irão um dia morrer, também o pecado está sob a sentença de morte. Os justos requisitos da lei foram cumpridos em nós através de Cristo. É por isso que não sentimos que temos que obedecer a todas as diferentes regras, como os judeus que em Jerusalém no primeiro século se preocupavam. Mas será que existem outras leis que nós precisamos de obedecer? Por exemplo, ter um tempo a sós todos os dias, ter uma vida familiar perfeita, não comer demasiado açúcar, não fazer exercício regularmente, não gastar muito tempo na televisão. Na verdade, se nós estabelecemos um regime baseado em regras, ele pode funcionar durante algum tempo. Mas mesmo as boas leis tornam-se vulneráveis ao pecado. Assim que se estabelece uma regra, é incrivelmente tentador quebrá-la. Por causa da lei do pecado. Claro, as minhas aspirações a comer saudavelmente são boas. E é claro que é uma grande ideia ter um tempo a sós com Deus todos os dias. Mas quando tornamos isso uma regra, simplesmente uma regra, isso retira-lhes a alegria. Faz-me sentir religioso ou sentir condenado. E isso vai depender do quão bem sucedido eu me sinta que fui. Por isso, para um pouco para pensar e depois vamos à última parte da nossa sessão.